Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma entrevista à Sexta. Hoje com um tema que está na ordem do dia, ou que vem a estar na ordem do dia desde há algum tempo, e bem, digo eu, o ambiente, a sustentabilidade ambiental. E como nosso convidado temos hoje Orlando Paraíba, diretor técnico da Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, conhecida também pela sigla ENA. Já iremos tentar explicar um pouco melhor como funciona e como se define esta agência. Antes, dar nota de que recentemente, na última sexta-feira, foi apresentado um projeto que tem, através da ENA, a sua entidade promotora, que visa a redução das emissões de carbono para a atmosfera na zona da Arrábida, um projeto que fica denominado como Arrábida Zero Emissões e que já envolve um número considerável de parceiros, de entidades, mas que se esperam que venham a ser muitas mais, e tudo isto com o foco em garantir o futuro de todos nós, podemos dizê-lo assim. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro Orlando Paraíba, seja bem-vindo, agradecemos desde já a sua presença e começo por lhe pedir exatamente que nos defina um pouco a Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, que tem uma sigla curiosa, ENA, começa por E, não tem muito a ver com a designação por extenso da agência. Como é que funciona nestes territórios que abrange os municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra? Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui também para partilhar um pouco sobre a ENA e esta iniciativa da Arrábida Zero Emissões. A ENA é uma agência de energia e ambiente que foi fundada em 2006, mas começou a sua atividade basicamente em 2007, e que, a par de um conjunto de outras agências de energia que foram criadas não só em Portugal, mas um bocadinho por toda a Europa, visam aplicar, ao fim e ao cabo, ao nível local, aquilo que são os pensamentos, as políticas europeias que levam no sentido da sustentabilidade, da eficiência da energia, na eficiência no consumo, na eficiência da utilização dos recursos. E, de facto, por essa via temos vindo a trabalhar com os nossos associados, e aqui à cabeça os municípios, porque há aqui uma relação muito forte, de facto, com os municípios, no sentido de... Neste caso, três, porque é a zona da Arrábida, Setúbal, Palmela, Sesimbra e Setúbal, no sentido, de facto, de induzir ações políticas que vão exatamente neste sentido. Portanto, no sentido da descarbonização, no sentido da utilização melhor dos recursos, no sentido da sustentabilidade, no sentido de olharmos para o meio que nos rodeia como algo de precioso, valorizá-lo e garantir que este legado que nos foi transmitido a nós passa para as gerações seguintes. Portanto, é um bocadinho este o nosso trabalho. Com os nossos associados desenvolvemos um conjunto de atividades muito diversa, que vão desde a educação e a sensibilização ambiental, portanto trabalhar com miúdos, com escolas, até a coisas muito mais técnicas como a realização de auditorias aos transportes ou à indústria, ou acompanhar projetos de reconversão de iluminação pública para LED, ou desenvolver planos de eletrificação aqui para a nossa região e tentar incentivar a penetração de carregadores, por exemplo, para a mobilidade elétrica, ou trabalhar ao nível da mobilidade e dos planos de mobilidade, ou trabalhar ao nível da utilização adequada de recursos, da água, trabalhar nas ilhas de calor. Ou seja, temos de facto uma multiplicidade de intervenções muito vasta. Portanto, trabalho não falta. Não. Trabalho não falta, e de facto, porque de facto esta dimensão do ambiente, da sustentabilidade, é multidimensional.
portanto há aqui muitos saberes, muitas áreas que se interrelacionam, portanto, e nós, o nosso papel é ao fim e ao cabo incentivá-las, todas estas dimensões. Não se reduz apenas, ou não se confina apenas às emissões de CO2 para a atmosfera com o trânsito automóvel ou com a produção fabril. É muito mais, vai muito mais além para se conseguir atingir aquele futuro que ambicionamos. Porque ao fim e ao cabo aquilo que nós, e esse é o nosso, no final do dia pode-se resumir a isso, é ser agentes para uma transição que nós sabemos que tem que acontecer, uma transição energética, porque efetivamente a forma como utilizamos energia, temos que mudar o pensamento sobre a forma como utilizamos a energia, mas também a forma como utilizamos recursos. Por uma questão simples, é que efetivamente nós estamos perante um problema grave, que nós sabemos que é o esgotamento de recursos, por um lado, e por outro lado a emissão exacerbada de CO2 para a atmosfera, que leva a esta questão das alterações climáticas, que neste momento acho que já é uma realidade que ninguém consegue dizer que não existe. Portanto, acho que já é uma evidência para todos. A fase da resistência e do negacionismo acho que já está ultrapassada. Portanto, face a isto, de facto, há aqui um processo de transição que é importante, que tem que ser feito o mais rapidamente possível para que, efetivamente, nomeadamente a nossa região, que é fantástica e se calhar temos o privilégio de ter esta pérola, possa continuar a ser desfrutada e usufruída pelos vindores. Deixe-me só voltar um pouco atrás, definia há pouco o raio de ação da Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, mas existem outras. É como que uma irmã gêmea da S Energia que está operacionalizada no Arco Ribeirinho Sul, abrangendo 4 outros municípios da Península? Sim, aqui na Península existem neste momento 3, já foram 4, neste momento há uma que está aí num processo de transição, mas de facto aqui na Península de Setúbal somos nós, a ENA, portanto com os municípios de Palmela, Sembra e Setúbal, depois é a AME Seixal, que esta é exclusiva do município, na área do município do Seixal, e depois a Sinergia, ali no Arco Ribeirinho, que apanha então Moita, Montijo, Alcochete e o Barreiro. Obrigado. A que existia, que de facto está em um processo de transição, deixou de existir, mas agora está aqui um processo de integração que é da Almada. A da Almada. Que na realidade até foi das primeiras agências de energia criadas em Portugal, mas é por processos, se calhar, não propriamente que têm a ver com a energia, mas se calhar com mais processos que têm mais a ver com política, e não vale a pena se calhar entrarmos muito por aí, mas de facto houve aqui um retrocesso, sim, no trabalho que efetivamente tem já de longa data, mas que está a ressurgir e pronto, isso será integrado seguramente nos próximos tempos de uma outra forma. Vamos então, por falar em projeto, ao projeto que foi apresentado na última segunda-feira, a Rábida Zero Emissões. Em que é que consiste concretamente este projeto, que de resto teve justamente com Orlando Paraíba como quem esteve à frente a apresentar este projeto, mais um conjunto de personalidades, mas ninguém melhor do que Orlando Paraíba para nos descrever em concreto aqui aquilo que pode significar este projeto e em que é que assenta este projeto. Este projeto decorre de um processo em que nós desenvolvemos para os 3 municípios e, como tal, para a região Arrábida, portanto, para o município de Palmela, de Sesimbra e de Setúbal, roteiros de descarbonização até 2050. Ou seja, fizemos um estudo aprofundado, reunimos um conjunto de atores locais, grandes empresas, sociedade civil, tivemos a participação de mais de 140 entidades ao longo deste processo, de discussão. Qual foi o tempo desse processo? De desenvolvimento, isto foram, não lhe quero estar a enganar, mas essencialmente uns 5 meses de trabalho em conjunto. Foi rápido então.
Sim, de trabalho em conjunto, naturalmente estava estruturado, depois houve mais um processo de aprovação política, mas esse de construção de um roteiro, de pensar em conjunto um roteiro para descarbonizar aqui a Rábida, desenvolvemos isto durante várias sessões, que trabalhamos em conjunto e pensámos, ok, que medidas é que poderiam ser interessantes para descarbonizar a indústria, os transportes, o setor da construção, etc. E ao longo desse processo, então, identificámos aqui um conjunto de estratégias que, no nosso entender, poderia levar efetivamente a uma redução muito significativa das emissões de carbono na nossa região. Temos alguma estimativa em termos percentuais dessa redução que se possa vir a alcançar com a aplicação dessas medidas? O objetivo é 2050 descarbonizar. Portanto, balanço zero. Ou seja, não significa emissão zero, atenção, significa balanço zero. Ou seja, entre aquilo que se emite e aquilo que se produz de energia no território por via renovável, esse balanço ser zero. Esse é o objetivo, até 2050. Eu perguntava porque tinha reparado na própria designação do projeto, a Rábida zero emissões. Sim, no balanço é zero. No balanço é zero. Sim. Ou seja, não é deixar de emitir completamente. Ainda não temos, se calhar, capacidade para chegar lá. Nem hábitos. Nem hábitos, exatamente. E não é expectável que até 2050 não consigamos, por via da nossa atividade, honestamente, lançar 1 grama de carbono para a atmosfera. Não é, honestamente, execuível. Portanto, mas de facto o objetivo é esse, portanto até 2050, e o roteiro que nós estabelecemos para os 3 municípios é levar a este processo de descarbonização, portanto que no balanço consigamos ter balanço zero, na realidade até um balanço ligeiramente negativo, portanto com as medidas que estão e com as estruturas que se prevê de fornecimento de produção de energia por via renovável, ter um balanço ligeiramente negativo. Isso quer dizer o quê, ligeiramente negativo? Isso quer dizer que face ao resto do território nacional, se pensarmos no território nacional e a Rábida, a região da Rábida contribui com uma ligeira capacidade de absorção de carbono face ao contexto nacional, ou seja, nós vamos conseguir evitar mais emissões pela produção, por exemplo, por via de energias renováveis, do que aquelas emissões que nós vamos ter resultado da nossa atividade. Então, portanto, negativo nesse balanço quer dizer que é ligeiramente negativo. Sim, exatamente. É só para ficar esclarecido para quem está a ouvir. Balanço negativo neste sentido de absorver mais carbono do que emitir. Ok? Portanto, este trabalho, esta reflexão foi feita em parceria com diversos atores locais, como dizia. Esses planos foram apresentados, discutidos e aprovados pelos 3 executivos municipais, porque ao fim e ao cabo aquilo que nós almejamos é que estes planos se transformem em estratégias para a região, portanto, e naturalmente aqui a dimensão política e a sua aceitação política e a sua validação política é fundamental, não é? Porque ao fim e ao cabo é isso que nos guia o desenvolvimento do nosso território. E depois, com base nestes 3 planos, lançámos um desafio. Ok, isto é um processo que começa hoje, mas que acaba em 2050. E este é um processo que, naturalmente, que é um processo contínuo e é um processo longo ao longo do tempo. E para isso, temos que criar aqui um mecanismo para o monitorizar, para o observar e para o ir corrigindo e melhorando e adaptando, porque esta é a nossa visão hoje, não é? Daqui a 10 anos, seguramente, muitas das coisas que pensámos hoje para aquele plano precisam de ser corrigidas, porque a tecnologia evolui, porque as nossas necessidades evoluem, porque as populações evoluem. Portanto, o próprio planeta? O próprio planeta evolui, portanto, tem que ser dinâmico, obrigatoriamente tem que ser dinâmico. E obriga uma monitorização, perceber onde é que estamos, por onde é que queremos ir, o que é que já fizemos e o que é que devemos fazer. E esse foi o ponto de partida, mas com esta premissa de que, efetivamente, ok, esta é a nossa estratégia para a descarbonização.
Mas há aqui um conjunto de outras estratégias que não devem ser desprezadas. Há grandes empresas, como nós sabemos, na nossa região, que são grandes emissores e que têm as suas próprias estratégias, têm os seus próprios planos de ação para a descarbonização. Vem logo a ideia Acessil, por exemplo. Múltiplas. Por estar instalado onde está. Mas também existem as pessoas. E as pessoas também podem ter os seus próprios planos de descarbonização. As pessoas também podem optar por deixar de ir de carro para o trabalho e passar a ir de autocarro, ou passar a ir de bicicleta. Isso são os seus próprios também, planos de descarbonização. Então, mas há forma de compatibilizar tudo isto. Claro que sim. E a ideia é exatamente esta. E daí surgir o Arrábida Zero Emissões. O Arrábida Zero Emissões, o que é que pretende? Pretende, por um lado, monitorizar o que se está a fazer para descarbonizar a Arrábida. Por outro lado, agregar vontades, portanto, agregar todos aqueles que tenham uma iniciativa de descarbonização são muito bem-vindos e podem publicar essa iniciativa na plataforma. Já agora convido a quem quiser passar por lá, www.arrabidazeroemissões.pt. Não custa nada, é o nome, é só acrescentar .pt no final, arrabidazeroemissões.pt. E a desafiá-los que nos digam quais é que são as suas ações de descarbonização. Passaram a ir de autocarro. Passaram a consumir um determinado tipo de alimento que é produzido aqui ao lado, em vez de estarmos a comprar maçãs que vêm da China, por exemplo, que têm... Contribuírem também com Como sugestões. É que contribuem? As pessoas, as escolas, as associações, as pequenas empresas, todos têm lugar, de facto, neste movimento. Aquilo que pretendemos com este projeto é criar aqui um movimento coletivo que se dê visibilidade aquilo que todos nós podemos e estamos a fazer, porque este é um processo que tem que, se pensarmos na descarbonização de um território, obriga ao envolvimento de todos, literalmente de todos. Aqui a responsabilidade não está nunca no outro, está sempre em todos nós, indivíduos, todas as nossas organizações, pequenas, grandes, médias. Os municípios, naturalmente, nós muitas vezes, se calhar, temos esta questão de... Não, isto é uma questão de política, portanto, e os municípios é que são responsáveis por descarbonizar. Os municípios representam 4 a 5% das emissões do território. Pois acima ainda temos a tutela. Não, sim, mas aqui no nosso território, especificamente na Arrábida. Na Arrábida, a Câmara de Palmela, a Câmara de Setúbal e a Câmara de Sesimbra representam sensivelmente 4 a 5% a sua atividade das emissões no território. Portanto, ainda que os municípios passassem a emitir zero, o que naturalmente é um objetivo extremamente ambicioso, né? Ainda assim estávamos a reduzir 4 a 5% das emissões do nosso território, ou seja, basicamente nada. Okay? Sim, os municípios têm aqui um papel importante no exemplo, nas políticas, na liderança deste processo. Mas isto é um processo que tem que envolver todos e aquilo que nós pretendemos efetivamente com este projeto é criar aqui uma plataforma que consiga unir todos em torno deste propósito. E então, uma vez mais, se forem à plataforma, podem registar lá as vossas ações de descarbonização, portanto é um formulário muito simples para preencher. Nós quantificaremos qual é que é o impacto dessa ação, faremos uma estimativa daquilo que essa ação específica, quanto é que representa em termos de redução, sejam gramas, quilos ou toneladas de CO2. E este grupo, portanto, esta Arrábida Zero Emissões, portanto, tem por detrás também uma outra dimensão que é todas as entidades, as pessoas que queiram aderir a este processo, convidamos-las a assinarem um memorando de entendimento, que basicamente é um documento que expressa uma vontade acerca deste movimento de descarbonização da Arrábida. Portanto, esse memorando de entendimento está disponível, é público, é um documento público e está disponível nessa mesma página. Nós já temos neste momento estão 28 signatários. Entretanto, estão outros tantos que ainda não assinaram fisicamente, mas... Estamos a falar de 28 entidades. Entidades, sim. Mas que também, atenção, aqui lançamos também o desafio aos privados. Eu sou signatário, pode ser signatário, todos nós podemos ser signatários, ao fim e ao cabo. E eu ser signatário, ao fim e ao cabo, não é nada mais, nada menos do que manifestar a nossa intenção, a nossa vontade e o nosso comprometimento
perante a descarbonização da Rábida, nomeadamente perante os roteiros de descarbonização. Okay? O nosso alinhamento com esta visão e com este pensamento. E quais são as medidas concretas para implementar no terreno ao abrigo deste projeto? É assim, ao nível uma vez mais, falando ao nível dos roteiros que nós desenvolvemos para os municípios, são, não lhe sei dizer agora todas de cor, mas posso rapidamente por passar por algumas. São, dependendo do município, 32 medidas. Em Setúbal são 33, foram aquelas que foram anunciadas, não anda longe disso, por exemplo. Se juntarmos Palmela e Sesimbra... Muito obrigado pela correção. Andaremos nas 32, no total na casa de 100 medidas, será isso? Ou perto disso? Sim, repare, na realidade muitas delas são as mesmas. Porque, ou seja, em termos de visão estratégica. Replicam-se. Vejamos, por exemplo, uma que seguramente que está para todos os municípios é a questão da utilização ou da promoção do transporte coletivo face ao transporte individual. Isso aplica-se aos três, não é? Ou, por exemplo, a questão de, ainda está nos transportes, a promoção da utilização ou dos carregadores elétricos para, efetivamente, fazermos aqui uma transição, embora o ideal é tirar carros da rua, mas ainda assim, havendo carros, então, que não emitam CO2. Portanto, que sejam elétricos de forma a que não emitam CO2, pelo menos de uma forma difusa. Este tipo de medidas são transversais aos três municípios. Agora, naturalmente, há especificidades que Setúbal tem, que Palmela não tem. Tem, por exemplo, uma evidente, quer dizer, não vamos falar de pesca nem de porcos em Palmela, como é evidente, não é? Porque não há. Agora, ou seja, tirando essas especificidades do território, ao fim e ao cabo, todas elas acabam por ter um caráter transversal. E vejamos, e verdadeiramente quando estamos a falar nestes processos, são processos que fazem mais sentido serem pensados ao nível regional, a maior parte das vezes, do que ao nível local, por uma questão de escala de implementação. Mas quando fala em transportes, por exemplo, deduzo que esteja a falar de transportes públicos de passageiros a serem garantidos de forma gratuita? Ou de forma apoiada... Por exemplo, para os utilizadores. Repare, mais do que de uma forma gratuita, sim, naturalmente apoiada. Por exemplo, é engraçado, esse foi um tema que foi discutido claramente e colocado em cima da mesa. O que é que era mais importante? É ser completamente gratuito ou é ser acessível, verdadeiramente acessível, portanto apoiado, mas cómodo, mas disponível? Qual é que é o valor, o que é verdadeiramente mais relevante? Ou seja, basicamente é eu pagar 50 cêntimos por uma viagem ou ter um autocarro que é gratuito, mas que tem carreiras adequadas e que é confortável. Ou seja, onde pôr o foco? Na sua completa gratuiticidade ou na sua adequação? Ou seja, este tipo de discussões, sim, decorreram, porque, como pode ver, inclusivamente, signatários do memorando de entendimento, portanto, e que estão neste grupo Rábida Zero Emissões, são entidades como a Fertagros, como a Alsa, como a Alsa Todi, como os transportes metropolitanos de Lisboa. Em termos de empresas? Isso, também? Em termos de empresas no setor fabril, no setor industrial? Sim, temos um conjunto delas relevantes e que, mais do que aquelas que já assinaram, aquelas que já mostraram a intenção de vir a aderir. Porque, efetivamente, está-se a criar uma onda que me parece interessante e que queremos, de facto, alimentar esta onda e aumentar essa onda, de que os principais, ou seja, além de todos que são muito bem-vindos, mas naturalmente é importante que os principais atores da nossa região estejam aqui dentro e estejam comprometidos, estejam alinhados com esta visão. Porque depois aquilo que nós vamos fazer no contexto deste projeto do Rábida Zero Emissões é, com os signatários do memorando,
vamos reunir de 6 em 6 meses, portanto, esta primeira, ao fim e ao cabo, na segunda-feira passada, o que aconteceu foi a primeira reunião do grupo de acompanhamento. Serviu para a apresentação do projeto? Serviu para apresentar a plataforma, serviu para apresentar... mas daqui a 6 meses vamos ter outra reunião, e daqui a 6 meses teremos outra, e daqui a 6 meses teremos outra, até 2050, portanto temos algumas reuniões pela frente. Ainda há algum tempo. Exatamente. Mas é um processo que queremos claramente dinamizar e que não fique parado, não fique nas muito boas intenções de um estudo que foi feito, de uns roteiros de descarbonização, que são giros e tal, que ficaram aqui arrumados. Não, a ideia de facto é que este processo seja um processo vivo e seja um processo monitorizado e que as próprias pessoas e que as populações o observem e exijam, já agora, dele, que dê resultados. E a mobilidade é um dos fatores-chave para aquilo que... É assim, repare, a mobilidade, embora no nosso território não seja... Há territórios mais complexos nesta área, porque ainda assim nós temos uma presença grande do ponto de vista fabril em termos de emissões, mas a mobilidade representa, grosso modo, 40% das emissões no nosso território. Portanto, o território é rápido, que de facto tem um peso muito significativo, não é? Portanto, para aplicar medidas deste tipo para reduzir essas emissões... Temos que olhar para a mobilidade de uma forma muito séria. Mas isto representa um custo, ou seja, um investimento. Se calhar representa mais que um custo uma oportunidade, se me permite. Mas em termos de números... Claro que sim, claro que representa investimento. Eu reparei que estava previsto que qualquer coisa como 2,6 milhões de euros a implementação destas medidas neste setor da mobilidade. Claro que sim. Repara uma coisa, aqui, e essa muitas vezes é uma discussão que se tem, que é os custos desta transição. De facto, estamos num processo de transição. Muitas vezes mais importante do que o custo, é difícil mudar o pensamento. Porque verdadeiramente, repara, vamos fazer aqui um exercício rápido. Esse não se consegue comprar. Dificilmente. Quantas pessoas é que vivem aqui no Pinhal Novo, onde estamos, que vão trabalhar para Lisboa? Sim, seguramente muitas, não é? Quantas dessas pessoas é que vão de transporte individual? Quantas dessas pessoas é que têm um custo com combustíveis de ir e voltar para Lisboa, que de facto é um custo que é tudo menos desprezável em combustível? E até que ponto é que faz sentido essas pessoas continuarem ou a utilizar o transporte individual ou utilizarem o transporte individual a combustão? Será que verdadeiramente fazendo contas, não diria pegar no carro e deitá-lo fora e comprar um elétrico, porque aí também há outros custos associados, mas se calhar quando trocarem o seu carro, se calhar faz muitíssimo mais sentido passarem a ter um carro elétrico, porque esta circulação vai e vem para Lisboa lhes sai incomparavelmente mais barata se fizerem o carregamento em casa do que comprarem um novo carro a combustão. Ou seja, é este tipo de pensamentos este tipo de discussão que queremos que seja frequente e que isto rode na cabeça de todos nós, particulares, empresas, associações, etc. Porque, efetivamente, os custos da sustentabilidade verdadeiramente... A sustentabilidade não tem custo. Não, ou não deveria ter custo. Eu acho é que, neste momento, bem vistas as coisas, é mais caro utilizar estratégias não sustentáveis do que verdadeiramente sustentáveis. Ou seja, não me parece verdadeiramente que optar por estratégias menos emissoras de CO2 tenha um custo acrescido neste momento. Na maior parte das vezes não tem. Deixe-me corrigir, não é, a sustentabilidade não tem preço, era aquilo que queria dizer. É uma coisa que é impagável, que deve ser um bem adquirido por todos nós. Mas eu há pouco falava em 2,6 milhões de euros, estavam a referir aos transportes públicos, porque depois
Nesta questão da mobilidade, também retiramos que existe, por exemplo, uma medida, o vias alternativas, que custará, em função do tráfego verificado, que custará cerca de 7,3 milhões, por exemplo. Aqui já estamos a ultrapassar a casa dos 10 milhões de euros. Isto representa ainda um investimento que podemos considerar avultado de alguma forma. Sim. Como é que se financia este projeto? Financia-se pela sua atividade. Repare, ainda no outro dia, e não querendo aqui antecipar, porque eles vão colocar essa medida até na plataforma A Rábida Zero Emissões. Alça Todi, que é um dos subscritores, o que nesta última reunião que tivemos agora, não lhe sei dizer exatamente os números, mas o que nos passaram imediatamente é que eles anteciparam e reforçaram claramente a sua frota de autocarros elétricos na sua atividade. Isto já depois da concessão. Portanto, porque eles para a concessão eram obrigados a ter um determinado número de veículos elétricos na sua frota, quando ganharam, porque era uma das condições do processo de concessão que foi realizado, mas depois disso eles próprios já reforçaram a sua capacidade elétrica. E fizeram porquê? Porque do ponto de vista operacional é muito mais racional. Portanto, o investimento que aí está contemplado, 90% dele, se calhar, decorre de mais-valias operacionais para a sua realização. E pode beneficiar de financiamento europeu. E que pode eventualmente beneficiar de financiamento europeu. Ao nível, inclusivamente, do plano de recuperação e resiliência. Ao nível, a múltiplos níveis. Isso significa a aplicação de medidas até até pelo menos 2026, porque depois não quer dizer que o plano, que o PRR não possa ter um prazo alargado, mas para já aquilo que está previsto a data limite é 2026. Mas permita que lhe diga uma coisa, mais do que isso, a nossa expectativa é ir além disso, ou seja, verdadeiramente vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, nós neste momento dificilmente conseguimos ter sei lá, painéis fotovoltaicos subsidiados, embora no PRR pode haver aqui uma ou outra que se calhar eu verdadeiramente nem concordo muito com isso, mas pronto, mas isso íamos para outra discussão. Pode haver um programa ou outro que financie a instalação de painéis solares fotovoltaicos na sua casa, não, mas na sua instituição, na sua organização. Para incentivar. Para incentivar. Mas verdadeiramente não é necessário. Já não é necessário. Porquê? Porque se fizer efetivamente uma utilização correta da energia fotovoltaica que é produzida em sua casa, esses painéis vão-se pagar num espaço de tempo muito curto face ao seu tempo de vida. Portanto, ou seja, aquilo que nós mais... Ou seja, com o tempo sairá mais barato adotar essas medidas do que ter... porque pagam-se a si próprios. A eficiência energética paga-se a si própria. O que é que não se paga? O que é que não se paga? São essencialmente ações que têm a ver com a regeneração ambiental, ações que têm a ver com a organização do espaço, que são mais difíceis de quantificar. Agora, os seus impactos e terem uma relação custo-benefício imediata. Ou seja, agora, medidas de eficiência... São as consequências de não se aplicar as medidas de eficiência energética. Exatamente. As medidas de eficiência energética pagam elas quase verdadeiramente, ok, podemos ter aqui alguns apoios para as incentivar, mas elas pagam-se a elas próprias. Não precisamos, acima de tudo, é de passar esse conhecimento às populações, às organizações, como pensar, de facto, a utilização, neste caso, da energia, de forma a que seja
também racional do ponto de vista económico, porque já o é, esse racional já existe, já é possível, efetivamente, através das tecnologias que tenho disponíveis, reduzir a minha fatura, através das tecnologias que tenho disponíveis, reduzir as minhas emissões, e isto a um custo sustentável, portanto, na perspectiva em que o que eu ganho é muitíssimo superior àquilo que eu invisto. Falávamos há pouco da mobilidade, dos transportes, outro dos processos que cabe neste projeto. Aliás, estas medidas, todas elas, têm vindo já a ser trabalhadas. Sim. Não inventámos a roda de maneira nenhuma. Outra das medidas passa pela substituição de iluminação pública, pelas luminárias LED, que agora estão em moda gestão, mas que ainda falta cobrirem uma boa parte destes nossos territórios, também não apenas destes 3 municípios, como todos os outros, de uma ponta à outra do país. Isto também só fará sentido este tipo de ação se interligada a uma operação conjunta à escala global, ou não? Vejamos, aqui, salvaguardando as especificidades de cada um dos territórios. A transferência para tecnologias LED e iluminação pública tem, de facto, essa grande mais-valia que é, de repente, conseguimos reduzir em 80% do consumo, 70%, 80% do consumo em iluminação pública. Tendo em consideração que a iluminação pública é, de longe, a maior fatia do consumo de eletricidade do município, tipicamente, portanto, repare o impacto que isto tem. De facto, é um impacto gigante em termos de redução de consumo. Mas encerra também em si outras oportunidades, porque, de facto, nós vamos, e se calhar alguns dos que nos estão a ouvir já foram começando a ouvir falar em palavrões como smart cities e coisas, ou seja, cidades inteligentes, cidades que sejam capazes de reagir a determinados contextos, sejam eles climatéricos, sejam eles de tráfego, sejam eles de catástrofes, e em que a iluminação pública ganha aqui um outro papel que não é só iluminar ruas, mas os postos de iluminação pública podem servir como estruturas de comunicação, de recolha de dados, de sensorização, que efetivamente podem transformar as cidades mais adaptadas às alterações. Porque uma coisa que nós temos que ter muito claro é que, efetivamente, com estes processos como estes, nós estamos num processo de aquilo que nós chamamos, de uma forma mais técnica, de mitigação das emissões. Portanto, estamos a reduzir as emissões. Porque o nosso grande objetivo é combater este processo de alterações climáticas que vivemos. Diminuição dos impactos. Diminuição, não. Este processo que nós estamos agora aqui é diminuir aquilo que nós estamos a emitir. Agora, há uma coisa que isso também é neste momento uma evidência, é que as alterações estão aí. As alterações estão aí e nós podemos vivenciá-las, se calhar de formas muito engraçadas e que são muito, se pensarmos um bocadinho, são muito evidentes. Tenho a sensação que vai-me apontar alguns exemplos caricatos. Agricultura. Quando é que são feitas as vindimas? Quando é que a desova do choco é feita no Rio Sado? Ou seja, é olhando para os ciclos naturais. Nós, olhando para os ciclos naturais, começamos a perceber que claramente eles estão a mudar. É uma evidência, já, hoje. Isso só tem uma justificação, a alteração da temperatura. Não tem outra. Nós fizemos também, no âmbito da nossa atividade, um plano de adaptação às alterações climáticas e para isso estudamos de uma forma muito séria, se calhar com as entidades em Portugal que mais seriamente trabalham este tema, portanto com uma estrutura científica, com o IGOT, que nos teve a suportar do ponto de vista científico, e nós prevemos uma coisa que, nos modelos climáticos que foram desenvolvidos pelo IGOT, apresentaram-nos basicamente uma coisa, que é nós hoje neste território temos qualquer coisa como 4, 5 ondas de calor por ano, okay? E vamos passar a ter 34, 35 ondas de calor por ano no final do século.
Portanto, basicamente isto significa que vamos ter alguns meses em onda de calor. Portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer que nós neste momento estamos num processo, deste projeto que estamos a falar, é um projeto de mitigação das emissões, para evitar emitir mais. Mas nós temos que entrar num processo já de adaptação às alterações, porque as alterações estão aí. Temos que nos adaptar de forma a que os impactos destas alterações climáticas nos afetem o menos possível e se possamos viver da forma mais confortável possível no futuro, porque ela vai acontecer. E onde é que nós nos podemos adaptar? Se calhar na construção, se calhar vamos ter que começar a pensar a construção de uma forma diferente, porque vamos ter temperaturas completamente diferentes. Se calhar um sítio onde construímos casas, porque há zonas que vão ser sujeitas a alagamentos costeiros, ou a inundações repentinas, porque repare, a água não vai deixar de chover. Agora aquilo que se prevê é que os fenómenos de queda de chuva sejam muito mais violentos. Mais intensos em curtos. Mais curtos. Portanto, isso significa uma coisa que chama as inundações rápidas, portanto, porque o solo tem mais dificuldade em absorver a água quando ela cai toda num dia do que essa mesma quantidade durante uma semana. Portanto, temos que nos começar a pensar também em trabalhar nesse sentido da adaptação. Portanto, este projeto e estas duas dimensões têm que andar aqui um bocadinho a par e passo. Sim, e esse é um bocado o nosso papel e o nosso objetivo, é ir alertando e trabalhando com os atores locais para estes cenários. Por um lado, reduzir o nosso impacto, as nossas emissões, por outro lado, preparar-nos para o impacto que as alterações climáticas vão ter nas nossas vidas. Pouco falava no IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, eu penso que da Universidade de Lisboa. Exatamente, isso mesmo. Não há outro. Portanto, é esse mesmo. Só para dar nota. Obrigado. Mas quando falamos em todo este projeto e no alcance das medidas que são preconizadas, à partida, todos nós pensamos, ou somos levados a pensar, que desde logo os municípios, como parte integrante da Agência de Energia e Ambiente da Rábida, é quase assim o nome. Exatamente, desculpa. Sim, Agência de Energia e Ambiente da Rábida, perfeito. Que vão ter de intervir diretamente, vão ter de aplicar, vão ter de concentrar esforços e capital na aplicação dessas medidas. É mesmo assim? Sim, portanto, tem que haver efetivamente, isso já começa a acontecer. Efetivamente, nós quando começámos a desenvolver quando fomos criados, né, portanto, e temos perfeita consciência disso, as estruturas, a dinâmica dos municípios em torno destas dimensões era uma que não tem nada a ver com a 2. Mas também obriga a própria tutela, a própria administração central a entrar em jogo no apoio aos municípios, correto? Sim. E no desenvolvimento, quer dizer, nós temos neste momento 2 planos principais, 3, em Portugal, que vêm de cima para baixo, portanto, que vêm do governo para o território e que são estruturantes nesta perspectiva, quer dizer, que é o próprio roteiro de descarbonização, o roteiro até 2050 de descarbonização, tal e qual como nós temos um roteiro de descarbonização para a Rábida, existe um roteiro de descarbonização a nível nacional. E que advém, com certeza, também de diretivas da União Europeia. Exatamente. Sim. Já não tínhamos assim de forma tão assertiva esse roteiro no nosso país. Digo eu, mas isto é apenas uma leitura com base naquilo Provavelmente. Estamos aqui num exercício de... mais especulativo. Mais especulativo, naturalmente, mas
diria que, se calhar, provavelmente assim é, não é? Portanto, se calhar essa é uma das vantagens, de facto, deste projeto comum europeu, de facto, a ter aqui algumas visões integradoras, nomeadamente nesta questão, se calhar, ambiental e energética. É um bom exemplo daquilo que a Europa pode trazer, ou que o projeto europeu pode trazer aos vários países, porque tem aqui uma visão integradora. E depois, aquilo que se vê na prática, e era aqui que eu queria chegar, porque gostava de lhe colocar uma questão. Não teme que este projeto, como outros, não possa passar de um projeto de intenções, tendo em conta aquele que tem sido o exemplo, entre aspas, que nos tem sido oferecido pelos decisores políticos, e estamos a falar não a nível local, mas a nível nacional, à escala global mesmo, e eu nunca consigo parar de pensar no protocolo de Kyoto e no comportamento dos Estados Unidos da América. Claro. Está sempre em clara violação, apesar de o ter assinado, julgo eu. Sim, verdadeiramente eles nunca o assinaram, nunca se comprometeram a 100% com o protocolo de Kyoto. Ou isso, pior ainda. Um bocado por isso é que foi criada esta iniciativa do Arrábida Zero Emissões, ou seja, os roteiros de descarbonização são o ponto de partida, são a estratégia, são, digamos, entre aspas, aqui o protocolo de Kyoto, não é? Com o seu memorando, porque os roteiros de descarbonização têm, como eu disse há pouco, associado esse memorando de entendimento em torno destes roteiros de descarbonização, em torno desta estratégia, não é? Portanto, ok, e aí assim recolhemos o comprometimento de um conjunto de atores locais que se comprometem com esses roteiros, com essa estratégia para a descarbonização. Depois surge esta iniciativa, o Arrábida Zero Emissões, que exatamente tem esse objetivo, é que isto seja um processo vivo, que isto se mantenha ativo. Portanto, atenção, temos aqui um caminho, concordamos sobre este caminho em conjunto que vamos fazer, então agora bora lá ver o que é que vamos fazendo, como é que podemos, entre nós, criar sinergias, porque este Arrábida Zero Emissões tem 3 objetivos. Que é dar visibilidade aos signatários deste memorando, portanto, e dar aqui visibilidade a quem o assina e a quem assume este compromisso, e torná-los visíveis. Outro, que é dar visibilidade às ações de descarbonização que vão sendo feitas e monitorizar efetivamente a evolução das emissões ao longo dos anos nestes 3 municípios, na região Arrábida. E um terceiro, tão ou mais importante do que os outros anteriores, que é efetivamente agregar vontades, criar dinâmicas entre os próprios parceiros, entre aqueles que assinaram o memorando, no sentido de encontrar vias de financiamento, de agregar projetos, de pensar em ideias em conjunto que possam, ou seja, que possam de facto vir a transformar-se em ação, que possam vir a transformar-se em descarbonização para o próprio território. Portanto, é clara a intenção deste grupo de trabalho, ao fim e ao cabo, este grupo Arrábida Zero Emissões, dinamizar o desenvolvimento de ações de descarbonização e ser como isso, um trigger, ser um catalisador para novas ações, uma vez mais, quer por via, por exemplo, nesta ação que nós tivemos agora, neste primeiro encontro, tivemos a presença do representante do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, para falarmos sobre linhas de financiamento do BEI para processos de descarbonização, naturalmente aqui para, quando estamos a falar do BEI, grandes investimentos, portanto, se calhar não são acessíveis à maior parte das empresas per si, mas se calhar se pensarmos nas empresas de uma forma associada, se calhar já é. Ou se calhar se pensarmos em estruturas municipais, se calhar um investimento de 10 milhões de euros, ou 30 milhões de euros, perdão, que é o mínimo, 30 milhões de euros, se calhar até pode acontecer, se estivermos a falar em esquemas de aproveitamento de águas residuais, de aproveitamento de águas cinzentas, se calhar esse tipo de investimentos já faz sentido irmos ao BEI. Ou seja,
Temos algumas no distrito, aliás, que contribuem imenso, estão no pódio do contributo para o nosso PIB. Exatamente. Vem-me logo a saltar-me à memória o Grupo Navigator, por exemplo. Eu já não vou falar na Alta Europa, estamos em Palmela, mas também poderia. Claro. Portanto, faz... Para alguns grandes atores, este tipo de números não são... Mas, ainda que não sejam grandes atores, mesmo para pequenos atores, se calhar pode fazer sentido pensarmos em agregar projetos e se calhar se agregarmos 10, 15, 20 projetos, se calhar já conseguimos ter dimensão para números destes. Estas empresas que falei são signatárias deste processo já ou não? Desculpa. A Navigator, por exemplo... A Navigator ainda não, a Cecil já nos mostrou interesse em participar. A Alta Europa está fora de questão ou não? Para já ainda não se chegou, mas não tenho grandes dúvidas que todas estas grandes empresas vão aderir mais cedo do que tarde. Não tenho grandes dúvidas. Esse é um passo decisivo ou determinante para que se alcance o sucesso deste projeto. Para que se alcance o sucesso deste projeto é determinante que todos participem. E naturalmente não podemos deixar a sociedade civil de fora. E naturalmente é importante que aqueles que têm responsabilidades grandes do ponto de vista das emissões do nosso território que estejam dentro. Claro que sim, é claro que é importante. Estamos em 2024, o projeto acaba de ser apresentado, teve a primeira sessão. Onde é que espera que estejamos em 2030, daqui apenas por qualquer coisa como menos de 6 anos, no que diz respeito ao cumprimento de algumas ou várias etapas deste projeto? Eu tenho a forte expectativa que aquilo que nós, por exemplo, ao nível dos roteiros municipais, que possamos estar alinhados com aquilo que foi estabelecido ao nível dos roteiros municipais. Repare, nós neste momento, fazendo a avaliação em 2019, que foi o ano de referência para o estabelecimento dos nossos roteiros, comparativamente ao ano de 2022, que é o último ano em que temos dados consolidados para avaliar as emissões no nosso território, nos 3 municípios, estamos a falar de uma redução de quase 10% das emissões, que já aconteceu neste período, que decorrem, sem dúvida, os transportes aqui tiveram um impacto muito grande, por exemplo. Naturalmente também houve aqui se calhar algum efeito, embora não assim tão expressivo quanto isso da pandemia, por causa ao nível da questão industrial, porque a pandemia teve efeitos mais ou menos desencontrados do ponto de vista de emissões, ou seja, o setor doméstico aumentaram as emissões, tipicamente. O setor dos transportes reduziu. O tráfego automóvel reduziu. Mas nós tivemos aqui no nosso território a introdução do passo navegante e a introdução de toda essa que, de facto, apresenta um novo paradigma completamente. Fez aumentar um pouco? Não, fez reduzir imenso as emissões. Até porque alguma parte da frota passou a ser elétrica e ainda vai haver esse processo de continuidade elétrica, de renovação. Mesmo aquela que não é elétrica, é muito mais eficiente do que estava antes, e porque, efetivamente, pronto, há um aumento da utilização do transporte coletivo. Portanto, ou seja, isto para dizer o quê? Que, efetivamente, eu estou confiante de que este caminho vai ser seguido, ou seja, em 2030, honestamente não tenho de cabeça qual é que é o patamar, o objetivo que nós estabelecemos em termos dos 3 roteiros de descarbonização, mas penso que andará aí por volta dos 15, 20% de redução de emissões face ao referencial de 2019. Estou confiante que iremos atingir.
Mas uma vez mais, este é um processo contínuo, portanto é um processo em que todos através deste programa, através desta Rábida Zero Emissões, convocamos aqui os grandes atores a estarem ativos, e nós próprios criarmos dinâmicas que levem à implementação de um conjunto de ações que ali estão previstas. Muitas das ações que ali estão previstas, ou algumas delas, não têm resultados imediatos. Vou-lhe dizer, por exemplo, uma que se calhar é das ações que pode ter mais significado do ponto de vista de redução de emissões, que tem a ver com o próprio ordenamento urbanístico, porque o facto de nós estarmos constantemente, e vemos isso cada vez que saímos de casa, as deslocações que nós fazemos, trabalho, casa, trabalho, escola, casa, são muito significativas, têm um impacto muito grande, e coisas como estas só podem ser combatidas com anos de trabalho de planeamento, de urbanismo. Muitas outras coisas têm a ver... Com muito investimento, até porque na nossa península temos milhares e milhares que têm de efetuar o movimento pendular para a outra margem do Tejo. Exatamente. A propósito do trabalho. E para essas, reforçar o reforço das estruturas de transporte públicos é fundamental. Acho que já se fez um caminho interessante aqui com a Autoridade Metropolitana dos Transportes, e este passo navegante acho que efetivamente foi uma boa notícia neste contexto. Agora seguramente não acabou aqui, não é? Portanto há muito trabalho ainda pela frente para reforçar e para otimizar estas estruturas. Mas estou confiante, honestamente. Está confiante. Para terminar, o que é que ficou por dizer nesta entrevista? O que ficou por dizer? Não sei, tantas coisas, porque ficou por dizer, se calhar, essencialmente isto, que é, apesar da dificuldade e do obstáculo que é atingir esta redução a neutralidade de carbono, parece assim uma cena quase como é que nós vamos ser neutros, e se calhar começámos a entrevista por aqui, né? Como é que é possível almejar este horizonte? Eu diria que ficou por dizer que é perfeitamente possível nós chegarmos lá, e ficou por dizer uma mensagem de facto de esperança e de otimismo face a este objetivo. Porquê? Porque a tecnologia, do ponto de vista da utilização da energia, está a evoluir de uma forma extremamente acelerada. Aquilo que nós pensamos hoje sobre as tecnologias que vamos ter disponíveis em 2050, seguramente estamos completamente enganados. Quando lá chegarmos, há de ser outra coisa muitíssimo mais eficiente, adequada, etc. Depois, porque falta dizer que tenho a esperança de que... porque há aqui duas dimensões, a dimensão tecnológica e a dimensão comportamental. Sem estas duas nós não conseguimos atingir este objetivo. A tecnológica, eu diria que está mais ou menos garantida. A comportamental... Demora mais tempo, mas honestamente eu acredito nas pessoas porque o papel que todos nós temos nisto é fundamental, desde a nossa ação individual até coletiva, nas coletividades, até empresarial, nas nossas organizações, e parece-me que vamos conseguir todos juntos, tenho claramente esse horizonte de que vamos conseguir superar este desafio e em 2050 poder, receber as alterações climáticas que tiverem para acontecer naquela altura, que hão de existir, mas pelo menos ter a consciência de que não estamos a contribuir para agravar o problema. O ambiente em destaque, com a discussão, entre aspas, em torno do projeto recentemente apresentado pela ENA para a Rábida, com esse objetivo de emissões zero
até 2050. Estivemos à conversa com Orlando Paraíba, diretor técnico da ENA. Foi mais uma entrevista à sexta, regressaremos na próxima semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.